Vamos aqui mudar de assunto porque essa semana foi quente também no PSL. Uma avalanche tomou conta do partido nessa quinta-feira, ainda em decorrência de toda essa crise. Um áudio de Jair Bolsonaro mostrou uma tentativa do presidente de tirar o deputado delegado Valdir do cargo de líder do PSL na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o áudio revelado pela Cruzoé. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura para a gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. E a gente acerta e entrando o outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desse cara muda de uma hora para outra, muda. Numa boa, porque é uma medida legal, questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você vai à eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Aqui tem 25, já falei com o Peter Neres, falei contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Até quem sabe de passe aí tem um número com folga até. Tá? Se mais um fazer fechar agora, já tem o suficiente. E o vazamento desse áudio, no qual não é possível identificar o interlocutor, gerou uma série de reações. Jair Bolsonaro veio a público e afirmou que, caso o telefone dele tenha sido grampeado, tratou-se de uma desonestidade. Após a revelação da articulação, alas do PSL apresentaram 3 listas de assinaturas protocoladas na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. 2 em apoio ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e outra em favor de manter o delegado Valdir na liderança do partido. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, validou a lista que mantém o delegado Valdir no cargo, já que conquistou 29 assinaturas. A definição foi considerada uma vitória da ala do PSL, que defende o presidente do partido, Luciano Bivar. O PSL suspendeu as atividades partidárias de 5 deputados que teriam trabalhado para destituir o delegado Valdir. Foram eles Carla Zambelli, Bibo Nunes, Alê Silva, Felipe Barros e Carlos Jordi. Na esteira da crise, o Planalto decidiu retirar a deputada federal Joyce Hasselmann da liderança do governo no Congresso. O senador Eduardo Gomes, do MDB, substituirá a parlamentar no cargo. E também vazou um áudio do deputado delegado Valdir prometendo implodir o presidente Jair Bolsonaro. A gravação divulgada pelo antagonista foi feita durante uma reunião na noite dessa quarta-feira. O delegado Valdir confirmou o conteúdo dos áudios, mas afirmou que o momento é de pacificação. Ao sair da convenção do PSL, no entanto, Valdir acusou Jair Bolsonaro de querer a chave do cofre. Abro aspas para ele. Inicialmente, o nosso presidente, tentando enfraquecer, estava para tomar o controle no próximo ano. No próximo ano tem eleições e ele queria o controle total de todos os diretórios do país. Inclusive, tinha pedido a minha cabeça em Goiás. Ele queria a chave do cofre, que é a chave do fundo partidário. Fecho aspas aí para o delegado Valdir. A gente tem um dos áudios aqui que eu citei do delegado Valdir, então pode soltar. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou impedir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Mas o presidente se presta para Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel de vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei nos outros 246 cidades. Não só gritando o nome desse vagabundo. Não. Janaína Pascoal, a senhora que é deputada estadual do PSL, tá vendo essa troca de farpas a semana inteira. Que situação a nossa. Eu entendo a sua situação. Não, a nossa, né? Mas respinga de alguma forma na esfera estadual ou não? A senhora assiste de fora? É muito difícil. Eu aqui normalmente me coloco numa situação de quem tá olhando, entendeu? Gente, eu peço pelo amor de Deus para essas pessoas refletirem. Eu acabei de falar na tribuna, que eu vim direto da Assembleia para cá. Pelo amor de Deus, aproveitem o final de semana para descansar, para orar, para pedir alguma iluminação. Porque é muita confusão para um país só, sabe? É demais. E eu até fico cismada, porque vai votar a Previdência, Deus queira, na terça-feira. Esse conflito todo, às vésperas dessa votação, tudo bem que é em outra casa legislativa, é no Senado, e a confusão, ao que parece, está na Câmara, mas gera, né, um contexto. Então, assim, será que esses parlamentares não estão sendo usados
Porque às vezes quem telefona na véspera e fala, faz aquilo, faz isso, nem sempre é pro bem. E tem aquelas pessoas que são mais emocionais, né? Mais... quem sou eu falando, né? Como se eu fosse super racional. Mas assim, tem pessoas que são ainda mais emocionais do que eu e de repente recebem um telefonema, olha, fulano falou isso de você, porque quer fazer tal coisa. Bota a pilha, às vezes para utilizar esse alguém, entendeu? Então eu acho que é um momento de todo mundo refletir, sabe? Nós temos que aprovar essa reforma na terça-feira. O país precisa. Então, não é hora de confusão. Não é hora, né? E eu não tenho como falar de pessoas, sabe? Não, porque as pessoas me ligam com aquelas perguntas muito previsíveis. Não, você é de que ala? Eu falei, gente, não sou de ala nenhuma. Eu não estou nem entendendo o que é isso aí, sabe? Porque não tem lógica. Não tem lógica. Senador Plínio Valério, como é que o senhor enxerga aí essas tretas dentro do PSL e elas podem influenciar de alguma forma a tramitação de reformas, por exemplo? Primeiro, eu converso com o Randolfo Rodrigues, às vezes, e presto minha solidariedade a ele, porque estão tirando, o PSL está tirando deles o dever de ser oposição. A oposição, coitada, está sem nenhuma função diante desse Acho que é tática. Essa função. Aí fizeram o seguinte, a loja mais delicada de cristal que tinham, jogaram o PSL lá dentro. Mas isso não vai respingar na nossa aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. Ai, Deus há um compromisso generalizado no Senado. Nós temos a consciência de que a nação precisa dessa reforma e nós vamos votar. Colocado em pauta, a gente vota. Tanto é que a gente correu com a sessão onerosa, que a sessão onerosa estava impedindo o segundo turno, de alguma forma estava atrapalhando. A gente correu, votou, sanou e nós estamos prontos para votar. E o sentimento é pela aprovação com um número muito grande de senadores. No Senado, a conversa é um pouco diferente. Lá pesa muito sobre os nossos ombros a responsabilidade que a gente tem com a nação. E a nação precisa dessa reforma. Uma coisa, eu posso aproveitar teu programa, assim, para... Eu acho que esse episódio, né, ele tem ontem, pelo menos, teve um ponto importante. Que o presidente entrou ele próprio nessa discussão, né? O que tem... Poderíamos até parar para refletir se seria o caso, mas não é esse o ponto. De novo, o presidente entrou para tentar colocar um filho, né? No caso, na liderança da Câmara. Sim. E essa coisa do presidente só confiar nos filhos e acreditar que os filhos poderão estar em todos os lugares está atrapalhando demais o governo. Eu já não critico mais os filhos. Agora eu preciso pedir, pelo amor de Deus, para o presidente compreender que ele precisará confiar em outras pessoas. Ele precisará. Porque ele tem, acho que 5 filhos. E assim, uma é criança, né? O outro é um jovem, acabou de sair da adolescência. Tem outros 3 que cada um tem o seu trabalho. Ele não vai poder pôr um filho em cada canto. Por exemplo, tudo bem, não está bom com o líder atual? Uma possibilidade. Vamos construir uma liderança, né, com reuniões, com diálogos, com troca de ideias, porque a liderança ela tem que ser construída. Mas não, quem é? Não, tem que ser o filho. Acho que o maior erro nessa história toda foi, de novo, entender que tinha que ser um filho. Que já estava para ser indicado a embaixadora. Nas tratativas para tirar a presidência do presidente Bivar, qual era o nome que surgia? Do filho. Então, assim, ele vai precisar fazer um trabalho, ouso dizer, até psicológico, para sair dessa dinâmica, entendeu? Porque se ele não sair dessa dinâmica, ele não vai conseguir governar. E eu falo isso com preocupação. Entendeu? Porque assim, o filho vai ser tudo. O filho vai ser deputado, o filho vai ser líder, o filho vai ser presidente estadual, vai ser presidente federal do partido, vai ser embaixador nos Estados Unidos. O filho é um ser humano como outro qualquer. Pode ser um excelente filho, pode ser um excelente deputado. Mas assim, esses limites precisam ser postos.
sabe? Certo. O que as pessoas disseram para o presidente, eu acho que mais do que um racha, foi o seguinte: olha, não vai ser mais assim daqui para frente. E ele vai precisar entender isso, porque o que ele está conseguindo com essa dinâmica, eu digo isso com pesar, é desmerecer os filhos. E nessa semana o Carlos Bolsonaro chegou a pedir desculpas por uma tuitada que deu na rede social do pai, do presidente Sim, da República, Jair Bolsonaro, sem autorização dele, segundo eu não o sei Carlos. até que ponto foi isso que aconteceu. Ou foi uma ou o jogada presidente combinada? escreveu e sentiu que não deveria ter escrito, e aí o menino segurou. Não sei dizer. Né? Foi só para esclarecer para os ouvintes e para os espectadores, na conta oficial de Twitter do presidente Jair Bolsonaro, uma manifestação de aos que questionam. Desde sempre nos posicionamos a favor da prisão após condenação em segunda instância. Isso na quinta-feira de manhã, se eu não me engano, né, no dia em que ia se iniciar o julgamento, do qual a gente falou no primeiro bloco, da prisão após condenação em segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Então, quando eles retiraram do ar, ficou parecendo também que não queriam mexer ali com os ministros do Supremo naquele dia mais sensível. Mas é o que a senhora estava falando, a confiança no filho para administrar a rede social, a confiança no outro filho para ser embaixador, para ser líder do governo na Câmara. O maior problema não é nem a confiança nos filhos, é o não confiar em mais ninguém. Exatamente. E um presidente precisa ter um grupo, não tem jeito. Senador Plínio Valério, como o senhor vê essa relação do Jair Bolsonaro com os filhos? Quando os filhos não têm limite, a culpa é do pai que não impõe. O grande problema que eu vejo no presidente é que ele não entendeu ainda que ele é o presidente do Brasil. Eu acho que ele não caiu na realidade ainda. Porque os atos que ele comete, as frases, os impropérios que ele está sempre fazendo aí, não é digno do cargo. Não é da liturgia do cargo. Mas a deputada chamou a atenção para uma coisa interessante. Já pensou o que é você ser presidente da República e olhar à sua volta e não encontrar 5 pessoas em que você possa confiar? Então ele tem que realmente entender que ele é o presidente da nação. Ele não é mais presidente de um segmento daquele pessoal que gosta do mito. Ele é o presidente de todos nós. E ele tem que agir como presidente. E para isso tem que realmente entender que é o governo, que não é a família que está no governo. Isso não é dinastia, isso é uma democracia. No dia que ele entender isso, nós vamos colocar o país no rumo, mesmo com ele no poder. Janaína, a senhora acha que há alguma contradição em termos de dois pesos, duas medidas? Em relação ao Luciano Bivar, só para contar a história, o primeiro Jair Bolsonaro disse que ele estava queimado, ele foi flagrado ali num vídeo na saída do Palácio do Planalto dizendo isso do presidente nacional do PSL. Dias depois veio uma ação da Polícia Federal contra o Luciano Bivar. E isso, claro, deu uma legitimidade à argumentação dele contra o Luciano Bivar na perspectiva dele. Também há, no entanto, acusações de rachadinha, tanto no Rio de Janeiro em relação ao Flávio Bolsonaro, tem aqui em São Paulo também. E, no entanto, ele tem um ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é investigado por ter supostamente se aproveitado da verba para candidaturas femininas, aquele caso dos supostos laranjas do PSL. No entanto, o ministro fica lá e internamente ele se volta apenas contra o Luciano Bivar. Não há aí dois pesos e duas medidas ou são situações diferentes? Ele está esperando? Então, veja bem. Primeiro assim, não vou antecipar a culpa de ninguém. Claro. Sei que todas essas investigações sejam apenas investigações, que não haja nada mais grave. Agora, para ter lógica, que o presidente não quer mais o deputado Luciano Bivar na presidência do partido, por força das investigações, é necessário que ele afaste o ministro. Se é por isso... Entendeu? Eu estou falando de questão de lógica. Eu sustento o afastamento do ministro desde o primeiro momento. Não porque eu tenha nada contra o ministro, mas você tem que preservar o governo. Agora, se ele está indignado com um, ele não pode manter na sua equipe o outro. Por isso é que eu acho que essa crise tem algum outro motivo, que não esse, entendeu?